79 anos de pura paternidade. Ontem aconteceu o Clássico Grenal e mais uma vez deu a lógica no Rio Grande do Sul. O Internacional venceu. Agora são 162 vitórias do Inter contra 141 do Grêmio, além de 138 empates. René até tentou facilitar a vida do co-irmão, dando um gol de graça no início do jogo quando o Inter vinha amassando. Tudo isso para deixar a disputa um pouco mais justa, porque a gente sabe muito bem que existe uma diferença muito grande entre os elencos. Renato montou uma equipe para empatar ou no máximo perder por poucos gols, o que realmente aconteceu. O 3-2 mascarou a diferença entre os dois times que há muito tempo a gente não via. Renato Gaúcho montou uma retranca digna de um time de Série B. No mais, eu posso falar que foi um time grande de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito de jogar dessa forma. Mas é um direito que eles têm. É um Grenal. A maior prova disso foi que o Grêmio teve 75% de posse da bola. Então, mais uma vez, está aí a prova que o meu time sempre busca jogar e busca o gol. Mas, infelizmente, hoje a bola não entrou. Alguns anos atrás, quando o Grêmio tinha um time muito melhor, na ocasião, em 2018, o técnico Odair Hellmann montou uma retranquinha para parar o Grêmio. E conseguiu segurar. O jogo terminou em 0-0 num ano em que o Grêmio era muito melhor do que o Inter. Na ocasião, o fanfarrão Renato Portaluppi foi aos microfones e ironizou a forma de atuar do time colorado. Renato disse que foi um jogo de um time grande contra um time pequeno, um time de primeira divisão contra um time de segunda, e que era o direito do Inter jogar desse jeito, mas se ele fosse torcedor do Internacional, o que a gente sabe que ele era, ele não estaria satisfeito de ver o time jogando desse jeito. E agora eu pergunto para o torcedor gremista: você está satisfeito com o seu time entrando com 4 volantes no maior clássico do mundo? Você está satisfeito com o seu time fazendo cera desde os primeiros 5 minutos de jogo? Você está satisfeito em seu time abrir mão de jogar futebol? Porque assim, se o meu técnico entrasse com 4 volantes, eu seria o primeiro a ir na internet para reclamar dele. Mas como o Renato, para a imprensa gaúcha, o gênio da estratégia, ninguém vai falar que ele montou um ferrolho para tentar não perder o jogo, e mesmo assim, perdeu. Até parece que o Grêmio venceu o Grenal. Foi um achado de um contexto completamente absurdo. O Grêmio no segundo tempo foi melhor que o Internacional. O Grêmio só foi pior do que o Inter porque acreditou que esse time do Inter era muito melhor do que era. O Grêmio sai desse Grenal, o empate aqui... Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu sairia daqui ser 2-2. Feliz da vida. Amargo. Feliz da vida. Eu sairia Feliz amargo daqui. Eu iria sair daqui criticando o Renato por não ter tentado vencer o jogo. Aí eu saio com 3-2, a sensação que me dá é o seguinte: ganharam a última que podiam ganhar. A última que podiam ganhar. Não vai ganhar mais desse time aqui. Se você ligasse a rádio ontem, ou algum desses programas de internet, de YouTube, você até poderia achar que foi o Grêmio que venceu o Grenal. Todo identificado gremista falou que o jogo foi parelho e que não existe uma diferença tão grande entre os dois clubes. Quando na verdade René deu um gol de graça para eles só não tomaram uma goleada porque o time deles jogou com 10 jogadores atrás da linha da bola. O Grêmio escolheu não jogar o Grenal e não jogou o Grenal. A estratégia deles era se manter lá atrás, porque é só isso que o fraco time deles conseguiria fazer. Eu, sinceramente, fico muito feliz quando os meus rivais comemoram perder de só um gol de diferença. Eu fico muito feliz quando o técnico adversário escolhe jogar com 4 volantes, porque ele sabe que do lado de lá tem um time muito melhor do que o meu. O mais engraçado é que todos os identificados do Grêmio vieram com a mesma conversa. Até parece que eles tinham sido pautados por alguém de cima. Enquanto a gente discute e discorda até de marmita que é servida pela nutrição aos jogadores, o lado gremista vem todo alinhadinho, sempre com as mesmas teses, sempre com as mesmas desculpas, sempre com o mesmo tudo. Não parece que lá em cima tem alguém que fala: ó, torcedor gremista, jornalista gremista, isso aqui tu pode falar, isso aqui tu não pode falar. A narrativa é que mesmo após tomar um banho de bola, o Grêmio veio mais forte. Inclusive alguns dizem que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho ontem, após a derrota para o Inter. Eu fico feliz e quero que eles continuem pensando assim, porque só isso só demonstra o tamanhinho que o clube deles é. O choro gremista contra uma arbitragem que errou muito mais contra o Inter. Pênalti legítimo no André.
Não adianta as pessoas falarem assim, não foi pênalti. Ninguém vai me tirar da cabeça, porque quando eu dou minha opinião, que foi pênalti. Quando não é, eu sou justo, não foi pênalti. Como foi no Galvão, que eu estou falando que foi fora da área, foi falta, mas foi fora da área. Ele não deu falta, saiu gol de tentação. No último lance do Grêmio no ataque, foi falta legítima no André. Por que eu estou falando que foi falta? Falta não, pênalti legítimo dele. Porque vocês vão ver no replay, que eu já vi no vestiário, que o jogador do Nacional agarra o braço dele e cai com ele. Se tem VAR, eu guardaria o pênalti. Aí que eu concordo também, na sequência como... O Grêmio ganha, empata ou é roubado, e ontem não foi diferente disso. O ataque contra o péssimo juiz Daronco começou na internet, se estendeu à coletiva do técnico Renato Portaluppi e encerrou com o próprio presidente Guerra atacando a arbitragem. Os gremistas reclamam de um pênalti no Alan Patrick, dizendo que foi fora da área, o que é um absurdo porque o pênalti claramente aconteceu dentro da área. Eles também reclamam de um pênalti de Arangues, onde André, que começa a fazer a falta e puxar o Arangues e depois eles se enroscam. E de uma falta na origem do primeiro gol do Inter, que o VAR não poderia ter sido acionado mesmo que tivesse, porque a jogada aconteceu 2 anos depois. Mas fazer o quê? Cada um que chore as lágrimas que quiser, as lágrimas que puder e as lágrimas que tiver. A verdade é que Daronco foi muito fraco, realmente, foi péssimo. E um Grenal jamais poderia ser apitado sem VAR, mesmo a gente já tendo sido roubado com o VAR. Curiosamente, os gremistas ignoram os 2 pênaltis cometidos por Kahneman e os 2 pisões de Reinaldo em Bustos, que seriam para cartão vermelho. Kudê volta a ser atacado pela imprensa gaúcha. Coisa que eu não gosto especialmente é que o Kudê se autoriza a usar a tal expressão do consumir merda, mas ele só diz isso quando ganha. Quando ele faz 1 ponto em 6 contra o Curitiba e o América Mineiro, ele não diz isso. Mesmo jogando o melhor futebol do Brasil, com um time que além de jogar bonito, joga pra frente e estimula o torcedor colorado a ir ao estádio, Kudê ainda não caiu nas graças da imprensa gaúcha, e talvez nunca caia. O crítico da vez foi o péssimo, o nojento Maurício Saraiva, quando ele se incomodou com a entrevista de Kudê, dizendo para o torcedor do Inter não consumir merda. Não consumam merda. E parece que a carapuça serviu certinho na cabeça do Maurício, que voltou ao ano passado para conseguir criticar Kudê nos 2 jogos que o Inter não conseguiu ganhar de Curitiba e América Mineiro, os 2 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Mas o jornalista não se incomodou quando um colega dele de RBS, Rafinha, chamou o Maurício de merda para o Rio Grande do Sul ao vivo. E ele também não se incomodou com Renato e Guerra reclamando dos 11 contra 11 e reclamando da imprensa gaúcha falando a semana inteira que o Inter é melhor que o Grêmio. E o Inter é melhor que o Grêmio. A verdade é que o Kudê incomoda demais eles, porque a cada dia as teses furadas que esses velhos ultrapassados cagam diariamente caem por terra. Kudê era criticado por não ter uma estabilidade e hoje ele tem uma das maiores sequências de vitórias do Brasil. Kudê era criticado por ir para a imprensa falar coisa que não deveria e hoje ele afaga e protege até jogadores que estão em péssimas condições, que é o caso de René. O Inter tem o melhor aproveitamento entre todos os clubes da Série A. Isso incomoda muito porque este trabalho não está sendo feito por um dos queridinhos da imprensa gaúcha.